gostaria de apresentar aqui à minha direita meu gerente de planejamento estratégico e à minha esquerda o meu gerente financeiro. Aqui, senhores, nós temos os 3 produtores que eu havia comentado com vocês. Em primeiro lugar, gostaria de dar seja bem-vindo ao senhor Henrique, produtor de carnes suínas, senhor Vinícius, produtor de carne bovina, e senhor Gustavo, produtor de frango. É muito bom tê-los aqui. Como vocês sabem, eu tenho uma empresa, MH Company, que trabalha no ramo de alimentos, e eu gostaria de começar um novo investimento. E esse investimento seria baseado nesse mercado de carnes, porque é algo que eu sempre gostei desde criança. Mas como todo bom investidor, o que mais importa aqui é a rentabilidade, a lucratividade. Eu preciso ter um bom retorno financeiro para que eu consiga investir nesse mercado. E é por isso que eu pedi a consultoria de vocês. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor Vinícius como está o mercado de carne em dia. É algo seguro, que possui uma liquidez alta, que vai ter um bom retorno financeiro para mim. E eu também gostaria de saber quais seriam os custos de um gado, qual seria o custo fixo, os elementos que compõem esse custo fixo e o custo variável. Também gostaria de saber sobre qual a diferença de um boi criado em pasto e um boi criado em confinamento. Para começar a sanar as dúvidas do presidente, eu vou começar a falar de custo fixo e variável na criação de gado. Os custos fixos envolvem a mão de obra permanente, a segurança e os impostos e a depreciação. A mão de obra é a mão de obra contratada permanente, né? A segurança, tudo que envolve no mercado de gado para ter a segurança do gado. Os impostos são o IPVA e o ITR. O ITR é o Imposto sobre Propriedade Rural, né? E a depreciação, que é substituir os bens inúteis da fazenda, da empresa em si, né? Sobre os custos variáveis, a gente tem a alimentação, que é pastagem, silagem, aditivos, a sanidade, que são antibióticos e vacinas, despesas diversas, né, que são os brincos para o controle do gado, combustível e etc. Para falar sobre o custo médio na criação de gado, já envolvendo a compra do bezerro, fica em torno um custo médio de R$ 2.310. E agora, para me ajudar a responder e sanar, né, as perguntas do presidente, vou chamar meu amigo e produtor rural, que vai completar o que eu estou dizendo aqui. Olá, estou aqui com o produtor rural Robinson Rogers, e hoje ele vai dar uma entrevista aqui pra gente, porque ele tem uma propriedade rural e mexe com o mercado de carnes bovino. A primeira pergunta que eu faço para ele: quais são as principais variáveis para o cálculo do custo de produção de carnes bovina? O cálculo das variáveis são várias, né? Mas as principais, no caso, são o custo de funcionários, aproximadamente 11%, sal mineral, uns 7%, diesel, 3%, pasto, custo de pastagem, 2%, basicamente. Seguindo para a próxima pergunta, eu gostaria de saber quanto tempo um boi demora para ficar pronto para o abate. Olha, em média, aproximadamente uns 2 anos. A próxima pergunta que eu tenho para fazer é: qual o preço de custo para a produção de um boi no pasto em todo o período de engorda? O custo do boi no mês, ele vai dar aproximadamente uns R$40, né? O bezerro, uns R$1.350 para você colocar no pasto, tá? O custo total do boi, aproximadamente R$960, tá? Com um custo final aí de R$2.310. Isso é uma média, né? Altera bastante. Sim. Durante o tempo. O preço de venda do boi gordo? Hoje, isso varia, mas hoje aproximadamente o índice CPEA ele fica em média aí na faixa de R$143 a R$150. Arroba. Certo. E isso dá no final um preço de venda do boi em quanto? Depende, um boi de 18 arroba vai dar aproximadamente uns R$2.600.
Você acredita que a rentabilidade do mercado bovino é alta? Ela é uma rentabilidade boa, ela fica aí na faixa aí de 10 a 15%, mais ou menos. Certo. Qual que é a liquidez do mercado de carnes? É baixo ou alto? Você sempre consegue vender o gado ou você tem dificuldade na venda? O boi ele tem uma alta liquidez, né? Tanto pelo consumo, tanto pela commodity que ele é, né? Então tem grande liquidez o boi. Certo. E sobre a segurança do mercado bovino? A segurança, ele tem uma alta segurança, porque o mercado ele é muito aquecido, as vacinas elas são de ótima qualidade, né? Então isso dá uma segurança ao pecuarista. Certo. E sobre o valor que você paga diário num boi no confinamento? Um boi no confinamento hoje você vai variar aí a diária na faixa de R$ 5 a R$ 8, isso vai depender do trato. E no pasto? No pasto o custo é menor, ele vai variar na faixa de R$ 1,20, R$ 1,50. Certo. Isso aí varia do cálculo que o produtor vai fazer. Muito obrigado, então. Obrigado, Vinícius. Só uma pergunta, é possível encontrar uma forma de ter mais lucro no mercado de carne bovina? Essa pergunta é muito interessante porque todo produtor rural quer aumentar seus lucros. E para isso é necessário diminuir seus custos. E com isso tem várias maneiras de se fazer e de se tentar fazer isso. No mercado de gado bovino, eu acredito que seja investimento em tecnologia, que hoje é primordial no mercado atual, e também é necessário ver quais são as vacinas que compensam ser utilizadas a longo prazo, sobre a logística do gado, entre levar de um pasto para o outro, e outras medidas que podem ser analisadas em todo o setor rural e sempre aprimorando as práticas para que o custo sempre seja menor e a lucratividade maior. Então, senhor Vinícius, agradeço pelas respostas. Agora eu vou passar para o senhor Gustavo. Então, senhor Gustavo, gostaria também de saber basicamente as mesmas coisas quase que o senhor Vinícius falou sobre então custo fixo, os elementos desse custo fixo, custo variável, elementos desse custo variável, quanto se gasta para criar uma galinha e quanto você consegue lucrar por galinha, certo? Então, vou passar a palavra para você. Então, o custo fixo, ele envolve elementos como a segurança e os impostos que a granja tem. Isso gera um gasto de R$ 70 mil mensais. E em relação ao custo variável, já envolve mais elementos, então o gasto é muito maior, envolvendo energia elétrica, matéria-prima, manutenção, água, a própria ração. Então, o gasto chega a perto de 2 milhões mensais. Mas isso é para um plantel de 800 mil galinhas, tendo um custo médio assim de 2,5 mensais por cabeça de galinha. E para ajudar a sanar as suas outras dúvidas, eu vou chamar meu sócio que ele vai ajudar a gente. E aí galera, eu tô aqui com o Geraldo, produtor rural da cidade de Montemor, e ele vai dar uma entrevista pra gente falando as informações sobre a granja dele pra gente entender melhor esse mercado. A primeira pergunta que eu quero fazer para ele é como funciona o processo de criação das galinhas aqui dessa granja. Então, a criação começa assim, a gente compra o pintinho de um dia, vai o pinteiro, está preparado, aquecido para receber esse pintinho, eles ficam até os 35 dias no pinteiro, depois é transferido para galpões de recria, que fica até 120, 125 dias na recria. Depois disso é transferido para os galpões de produção, que é 100% automatizado, e fica até a vida útil toda dela, né? A próxima pergunta, eu queria entender sobre o custo de alimentação das galinhas. O custo de alimentação varia muito, dependendo da época do ano. Em época de safra, o milho geralmente tem um preço melhor, e na época de safra, com certeza, tem um preço mais alto, dependendo da produtividade. Hoje, o pessoal está plantando muita soja, então o milho está com preço alto hoje. Está forçando o custo hoje por causa do preço do milho. Mas, no geral, a gente depende de produtividade, do clima. E a lucratividade que você tem por ave? É outra coisa que varia muito também, porque na época da quaresma, como é agora, o consumo aumenta, a gente consegue um preço até bem maior do que em janeiro, final de dezembro. Mas passou também as férias de julho, que o tempo começa a esquentar novamente, aí ele volta a baixar de novo. E quanto dura mais ou menos a vida útil de uma galinha assim?
Do dia que ela chega na granja até no dia de descarte dela para abate, ela dura 3 anos. São 90 semanas mais ou menos. E para finalizar, o que vocês fazem quando essa vida útil dela acaba? Destinando tudo para abate, os abatedouros próprios para abate de galinha e destino também ao consumo humano. Então é isso. Obrigado pela entrevista. Foi isso aí, pessoal. Eu gostaria de saber também qual o custo do filhote até a fase de produção da galinha. Então, o custo que a gente tem nesse período gira em torno de R$17 por cabeça, sendo metade ração e metade vacina que elas necessitam. Então, obrigado, Gustavo. Agora, o senhor Henrique, gostaria de saber quais são os custos da sua granja e por quanto você consegue vender o animal, né, o porco. Bom, o mercado suíno, como qualquer outro, tem uma variância muito grande na parte de custos. Então, a minha granja no sul, por exemplo, tem um custo mensal que varia entre alimentação, mão de obra e outros custos. De custo fixo, eu posso citar para você os impostos que eu tenho que pagar. Quanto ao custo variável, eu posso citar, por exemplo, a ração. Por quilo, eu gasto em média de R$ 2,5 a R$ 3,60 na ração para os meus porcos. Quanto ao preço do animal, isso aí também varia perante o mês que a gente está. Por exemplo, no ano de 2018, de novembro a janeiro, eu consigo vender a R$ 3,70 o quilo do animal, enquanto nos outros meses essa diferença cai, porque são os meses que não tem as datas comemorativas, como Ano Novo, Natal, que é onde o mercado ganha mais força. E quanto tempo leva para a criação de um porco, desde o nascimento até o abate? Como a minha criação é intensiva, a gente chega a fazer uma inseminação numa porca que vai levar em torno de 110 dias para dar luz aos filhotes. Os filhotes podem ser de 8 a 12 e o processo de criação desses filhotes leva em torno de 170 dias para o filhote estar bom e pronto para o abate. A minha granja conta com em torno de 10.000 porcos no momento, mas eles chegam a ter 115 quilos e a gente faz a demanda perante o mês que a gente está. Então, agradeço as informações que vocês me deram e pela atenção, pelo tempo disponibilizado. Agora irei me reunir com a minha equipe para ver se irei mesmo adentrar nesse mercado, mas pelo que eu estou vendo, é algo que eu posso ter um bom lucro e é algo que eu sempre desejei. Então, nós vamos conversar certinho e, se for preciso, nós entraremos em contato com vocês de novo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not